Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à segunda conferência da Automob para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.automob.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Automob e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o senhor Antônio Barreto, CEO da companhia, e o senhor Tiago Gonçalves, gerente de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Antônio Barreto, que dará início à apresentação. Por favor, Antônio, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado pela participação no nosso segundo call de resultados. A gente está bastante entusiasmado com o início da execução do nosso planejamento estratégico e com alguns avanços ainda bem incipientes que começam a converter em resultados. Alguns que a gente já consegue mostrar aqui e citar os exemplos no primeiro trimestre. Primeiro trimestre esse que é o primeiro completo após a reorganização societária que foi concluída em dezembro do ano passado, com a listagem da Automob e a consolidação do maior e mais diversificado grupo de concessionárias do Brasil. Eu não podia deixar de agradecer aqui no começo os mais de 5.000 colaboradores que estão no dia a dia executando esse planejamento estratégico com bastante determinação e foco dos nossos clientes. A gente começa o ano com um crescimento importante, ano contra ano, né? Nosso negócio tem uma sazonalidade importante e avanços em diversos indicadores que a gente persegue, que vamos falar aqui durante a nossa apresentação. Gostaria muito de deixar claro que isso é só o início, né, dessa construção. Pouquíssima coisa já está refletida nos nossos números e a gente tem bastante coisa ainda para detalhar e entregar, né, nos próximos trimestres. Eu vou passar aqui para o primeiro slide da apresentação, que é o terceiro slide, no qual a gente destaca aqui brevemente 5 pontos sobre o início da execução do nosso planejamento estratégico. Então, um ponto importante, pilar fundamental, a gente tem trabalhado muito para aumentar as vendas por ponto de venda, aumentar a venda de produtos, aumentar a venda de serviços, mas a gente destaca aqui o crescimento contínuo do volume de vendas de leves, né? Nós crescemos 11,3% contra o primeiro TRI de 2024 em carros novos e crescemos mais de 30%, 31,5% na venda de usados. A gente aqui não destacou pesados teve em volume, né, uma variação flat, embora tenha crescido em margem e em resultado. Uma questão operacional aqui muito relevante que nos enche de orgulho, a gente foi nomeado Lexus para Alphaville. Hoje o automóvel tem uma operação importante da Toyota em Alphaville e fomos nomeados Lexus, que é a marca de luxo do grupo Toyota. Isso mostra, né, o fortalecimento da nossa relação com a Toyota. Também um reconhecimento da excelência das nossas operações de luxo, principalmente aqui na região de São Paulo, né? Tem uma operação grande de luxo aqui em São Paulo e outra no Sul. Mas essa nos enche de orgulho e entusiasmo a operação da Lexus. A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe nos slides para frente. Outra questão fundamental aqui, a gente tem uma missão muito clara de construir as bases para o nosso crescimento sustentável. Então, tem muito trabalho de integração de sistemas que a gente tem executado, muitos processos sendo revisados, integrados, melhorados. A gente tem trabalhado bastante em digitalização, unificação de processos que antes eram feitos de maneiras diferentes entre as diferentes empresas do grupo que foram adquiridas. Hoje também vamos dar um pouco mais de exemplo aqui no que a gente tem feito em Guarulhos, na formação dos nossos clusters e fortalecimento deles, né? Nós criamos terminando uma operação grande ali na Dutra, onde a gente vai consolidar concessionária de caminhão, onde vai consolidar um centro de reparo
e preparação de veículos. Nós vamos mostrar um pouquinho sobre isso. Isso mostra o poder dessa formação dos clusters. E temos trabalhado incessantemente aqui na disseminação das melhores práticas entre as nossas diferentes operações. Ainda no tema do crescimento orgânico, né, eu falei da nomeação da Lexus, também temos uma importante nomeação aqui da GAC, uma marca chinesa super relevante que chegou no Brasil. A gente foi nomeado para 4 lojas e 4 lojas em regiões onde a gente já tem operação, então também mostra que o nosso posicionamento e formação dos clusters nos ajuda e nos habilita a participar desse processo de nomeação para novos entrantes aqui no Brasil. E, por fim, na gestão financeira, essa semana a gente teve, né, a aprovação dos debenturistas de uma debênture emitida que vencia agora uma parcela e depois tinha outras 2 amortizações ano que vem, no próximo ano, do total de 550 milhões. Foi aprovada a rolagem para 2028 bullet, então de 550 milhões. Importante passo aqui no nosso liability management e gestão da nossa dívida. E também conseguimos aí, temos trabalhado muito sobre os estoques, giro de estoque, redução do estoque, reduzir o estoque pago em 86 milhões. Também falaremos um pouco lá para frente sobre a evolução dos estoques. Agora, focando mais nos números, passando para o slide 4, aqui a gente mostra alguns destaques, né, do primeiro trimestre de 2025 contra o mesmo período do ano passado. Então, tanto em receita bruta quanto em receita líquida, crescemos 10%, 3,2 bi de receita bruta, 3 bilhões de receita líquida. Volume de vendas total, tirando venda direta, a gente atingiu em todos os segmentos quase 20 mil unidades vendidas, então um crescimento de 14%, que aqui a gente soma novos e usados, né? O primeiro TRI de 25 contra o primeiro TRI de 24. A gente dá um destaque aqui só para comparar com o mercado de leves. A venda de veículos leves novos, a gente atingiu 11.300 unidades, dá um crescimento de 11,3%. Bem acima aí do crescimento do mercado, que foi de 7,1%. Em geração de caixa, né, EBITDA ajustado aqui, a gente atingiu 130 milhões. Esse é um crescimento importante de 18% contra o mesmo período do ano passado e também uma expansão de margem em relação ao ano passado e também em relação ao trimestre anterior. Então, tem uma evolução muito importante nisso. No lucro prejuízo, a gente teve um prejuízo de 35 milhões no período, maior do que o prejuízo do mesmo período de 2024. Aqui é importante a gente ter uma dívida maior em função da reestruturação, juros também maior, e estamos trabalhando aqui na gestão do capital de giro, da dívida e nas alavancas de crescimento que vão compensar esse prejuízo desse período, que é, em leves, o período mais fraco, né, da maior sazonalidade para o segmento de concessionárias. No próximo slide 5, a gente fala dos resultados financeiros consolidados, né? Como já falamos, receita bruta de 3,2 bilhões, com abertura, né, entre os diferentes segmentos. No lucro bruto, a gente destaca também que nós crescemos 4%, né? No primeiro TRI, 421 milhões, contra 404 milhões. Aqui o lucro bruto é a receita líquida menos o custo do produto, uma das métricas também que a gente acompanha no nosso dia a dia. O EBITDA ajustado, como eu mencionei no slide anterior, atingiu 130 milhões, crescendo 18%. E a gente colocou aqui o EBITDA últimos 12 meses, que é utilizado para as métricas de alavancagem, atingiu 530 milhões, um crescimento também de quase 20 milhões em relação aos últimos 12 meses reportados no trimestre anterior, com a margem de 4,7%, né, na nossa operação consolidada. O prejuízo de 35 milhões que eu mencionei no slide anterior, e também trazemos aqui os últimos 12 meses de prejuízo ajustado, foi 20 milhões, e aqui mostra, né, que os demais períodos dos demais trimestres realmente têm uma sazonalidade diferente, são mais fortes, e principalmente no negócio de concessionária de leves. A gente passa para o próximo slide 6, onde a gente fala do segmento de leves. Aqui a gente já tem uma abertura um pouco melhor, vocês têm isso aí também na planilha de fundamentos do nosso site, né? Então, a receita bruta no primeiro trimestre foi de 2 bilhões 315, um crescimento de 6% contra o mesmo período do ano passado. E aqui gostaria de destacar o crescimento importante na receita de F&I, né, que é a venda de financiamento e de agregados. Crescemos 58% nesse período. E também destacar o crescimento no negócio de seminovos, né? Crescemos em receita em unidades mais de 30%, como eu falei lá no primeiro slide. Aqui a gente destaca o crescimento da receita de 26% no período. Em volume de vendas, como já destacado lá atrás, aqui
trazendo a relação usado-novos que a gente acompanha, né? Nós saímos de 0,6 usado para novo para 0,7 usado para novo nesse primeiro trimestre. Aqui a gente mudou um pouquinho, estamos deixando claro aqui que mudamos a metodologia, e como tem crescido muito a venda direta no varejo, a gente incluiu esse item aqui nos novos para fazer essa relação. Então, daqui para frente a gente vai mostrar a relação de usado para a relação de novo, incluindo a venda direta no varejo. Então, a gente cresce nessa métrica também de 0,6 para 0,7. Na métrica anterior você já chegaria a 1, mas a gente achou mais correto incluir aqui, até pelo olhar o varejo de novos de uma maneira correta. Indo agora para os resultados financeiros detalhados de Leves, no slide 6, a gente já falou ali, mas indo um pouquinho mais no detalhe, né? A receita bruta do trimestre foi 2 bilhões e 300, um crescimento de 6% contra o mesmo período de 2024. E aqui destacar duas linhas com crescimento muito relevante. Na F&I a gente cresceu 44%, e em seminovos crescemos 26% na receita, né? Crescimento muito importante trimestre contra trimestre, mostrando aí a execução do nosso planejamento. No volume de vendas, a gente até destacou lá no primeiro slide o crescimento, né, em novos de 11%, mas em usados 31% de crescimento. E aqui a gente mostra a métrica que nós acompanhamos e perseguimos de crescimento de usados para novo, de 0,7 usado para novo. E é importante explicar, né, a gente colocou aqui a relação como a gente media anteriormente e fizemos um pequeno ajuste que foi incluir no cálculo da venda de novos a venda direta a varejo. Então essa é a diferença aqui entre o 0,7 e o 1. Então vamos começar a acompanhar o 0,7, né, a evolução do 0,7 que cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, de 0,6 para 0,7. A gente mencionei ali, né, o crescimento da receita bruta de F&I, que também incluímos o carro vendido no varejo novo através da venda direta. Então a gente alcança uma receita por carro de 2,2 mil contra 1,8 mil no mesmo período do ano passado. E aqui lembrando, né, a gente tem algumas referências internas de execução em algumas lojas e marcas. Aqui usamos uma referência de 5 mil por carro de receita. E a gente não que consiga chegar em todas as operações, mas a referência que temos usado no nosso planejamento estratégico. Aqui, dando um pouco de luz na receita bruta de pós-venda, a gente mostra um crescimento de 3%, trimestre contra trimestre, que tem um impacto aqui em serviços pontual. A gente cresceu em receita 11%, mas na margem caiu 4%. Chegamos a 62% na margem de serviço. O primeiro trimestre foi impactado em algumas marcas específicas que a gente atua e deve recuperar ao longo dos próximos trimestres. No negócio de peças, a gente conseguiu expandir a margem. Aqui é misturado peça varejo e peça atacado e crescemos de 27,1% para 27,5%. Aqui também temos, né, as referências internas de chegar a margem de serviço 70% e a margem de peça 36%. Indo para o próximo slide 7, a gente vai falar do segmento de caminhões, ônibus e máquinas, que a gente chamava como pesados, né, caminhões, ônibus e máquinas. A receita bruta cresceu, né, 18%, chegou em 916 milhões, com abertura entre agro e máquinas. O agro em receita andou de lado e caminhões e ônibus cresceu 32%. O volume de vendas, incluindo venda direta, cresceu 12%. Em unidades o agro caiu e o negócio de caminhões e ônibus cresceu 56%. Abrindo um pouquinho a receita bruta do pós-venda do segmento, o negócio de agro cresceu bastante, deu 38% de crescimento, com uma queda na margem, que é 19% para 16%, então tem muita coisa aqui para melhorar, ainda muito serviço de garantia, muita coisa para a gente ajustar na nossa relação quanto a gente recebe por esse tipo de serviço. E na margem bruta do pesado, a gente observa um crescimento tanto na receita, né, crescemos 11%, e a margem expandiu de 29,4% para 33%, que ainda tem muita evolução também, assim como a gente vê no negócio de leves, de desenvolvimento do negócio de pós-venda e melhoria de margens, a gente buscando sempre as melhores práticas entre as operações nossas. Indo para o próximo slide, a gente fala agora da gestão financeira, né, que tem algumas importantes mensagens, né, no slide 8. A gente cresceu bastante aqui a nossa posição de caixa e disponibilidades, né? A gente terminou o trimestre com 1 bilhão de liquidez e uma dívida líquida de 1 bilhão e 900.
Considerando o EBITDA últimos 12 meses de 530, a gente chega a uma alavancagem de 3,6. Né? A gente achou importante incluir aqui, para conhecimento de vocês, uma análise na qual a gente inclui no caixa e nas disponibilidades o dinheiro que está aplicado no fundo das montadoras, né? Que é um dinheiro nosso, ele é retido, né? E em alguns casos ele gera crédito e garantia para os Forplans, em outros não é. Mas somando esse valor nas nossas disponibilidades, a gente chegaria numa dívida líquida de 1.760 bilhão e a alavancagem seria 3,3. Então vamos passar a acompanhar também esse número. No cronograma de amortização, como eu mencionei lá no começo, teve um importante passo aí de liability management. Então a debênture que tinha um primeiro vencimento agora, a gente renegociou e conseguiu alongar para 2028 bullet. Então traz um conforto tremendo aqui, olhando o nosso caixa. E mais do que isso, também vamos passar a acompanhar aqui o saldo dos Forplans hoje que a gente não usa, não tem usado, né? É disponível, a gente poderia usar. No fechamento, esse número era 874 milhões com todas as montadoras. E olhando isso como uma linha, né, committed de crédito, como olha em outras empresas, a gente chegaria em 1,9 bi de caixa, liquidez e linha disponível. Então a gente tem muito mais aí do que a gente precisa de tranquilidade para a gestão do negócio e evolução do mesmo. No final do trimestre, o estoque pago, também vamos passar a reportar aqui, ele chegou em 1,5 bilhões, teve uma redução pequena, né, que eu mencionei no primeiro slide, estamos atuando pesado nisso. A gente abre aqui entre leves e pesados, né, em leves 644, caminhões, máquinas e equipamentos 821. Então aqui a gente ainda vê o que a gente tem falado, o excesso importante que temos de capital de giro, principalmente no pesados. Então, aqui ainda continuamos com o nosso compromisso e foco em chegar em aproximadamente uns 400 milhões, 400 ou até 500 milhões de redução desse excesso de capital de giro pago no nosso consolidado. Então, o prazo médio da dívida com alongamento chega em quase 3 anos e o custo médio CDI mais 2,4. Indo para o slide 9, aqui eu comentei que ia dar um pouquinho mais de clareza quando a gente comenta da força dos nossos clusters, né? Então, nós temos um cluster enorme lá no Maranhão, nós temos um cluster grande aqui em Guarulhos, temos em São José dos Campos, em algumas cidades a gente tem conseguido desenvolver isso, né? Tem várias marcas, em alguns lugares até no mesmo terreno, né? Compartilhando o terreno, ou muito próximos um dos outros. Mas aqui, o caso do Guarulhos aqui até é muito bacana que juntou aí um desejo nosso de mudar uma loja de caminhões da Volkswagen MAN que a gente tinha em Guarulhos. A gente tinha uma loja que o acesso não era legal, o espaço não era tão bom para os nossos clientes. Então a gente pegou um terreno grande na Dutra e ele, aqui nós estamos explicando, vai ter na frente, né, já está em operação uma loja nova de caminhões, uma oficina importante, a gente dobrou o tamanho da oficina que a gente tinha, da loja antiga em Guarulhos. E outra, uma operação muito grande de leves, focada em preparação de veículos novos para venda. Então, nós vamos tirar o carro novo das concessionárias, vamos tirar o processo de preparação de veículos, atender o cliente de uma maneira mais rápida. Quando o cliente comprou o carro, ele chega pronto, preparado para ser entregue no mesmo dia ou no dia seguinte. E também vão ter também lá, estão terminando o centro de reparos, né, que é focado em funilaria e pintura. Então, essas atividades mais pesadas e que demoram mais também vão tirar de dentro das concessionárias. Então, 21 concessionárias vão ser atendidas por esse centro de reparo e preparação de veículos lá em Guarulhos. Então, esse é um exemplo de como a gente vê a evolução do nosso negócio de clusterização, né? A gente adensa a região e depois começa a extrair as sinergias e redução de custo com esse adensamento. Então, é um belo exemplo dessa execução lá em Guarulhos. Indo para o próximo slide 10, aqui a gente falou lá brevemente na frente, fala aqui com um pouco mais de detalhes, né? Um detalhamento da nossa expansão orgânica, que nós chamamos, né? Aqui, 2 destaques muito importantes. Primeiro, a gente teve a honra de ser nomeado Lexus em Alphaville. Alphaville a gente já tem uma importante operação da Toyota. A Toyota tem uma marca de luxo chamada Lexus, super importante em desenvolvimento aqui no Brasil. Ela é fortíssima em outros países, onde já está mais maduro. Aqui a gente tem a felicidade de poder participar desse processo de expansão da Lexus. Então, a gente já deve abrir em julho a nossa primeira loja Lexus, em aliança com a Toyota, que reconheceu aí a qualidade do nosso serviço, prestação de serviço que temos hoje importante no mercado de luxo. Outro importante avanço, fomos nomeados GAC. GAC é uma das maiores montadoras chinesas, que chegou agora no Brasil, já está com algumas lojas abertas.
a gente foi nomeado em 4 praças, e 4 praças onde a gente já tem outras diversas operações. Então, a gente vai fortalecer esses clusters, trazer mais fluxo, atender melhor os nossos clientes e contribuir com o desenvolvimento da GAC aqui no Brasil. Também fomos honrados com essa nomeação. Então, isso que a gente tem criado, né, uma empresa com governança diversificada, escala, qualidade de atendimento, tem nos credenciado a participar desses processos de nomeação de novas marcas aqui no Brasil. Então, a gente está bastante entusiasmado com essas novas lojas que vão contribuir para o nosso crescimento orgânico, contribuir com a nossa diversificação, vão fortalecer a atividade nossa de luxo e vão fortalecer os clusters onde a gente vai abrir as operações da GAC. Indo para o slide 11 aqui, já chegando no final, a gente só gostaria de frisar, né, algumas coisas que falamos durante a apresentação, que a gente fala aí nas reuniões com vocês, sobre as alavancas do nosso planejamento estratégico e aquilo que a gente tem feito, começado a executar, continuaremos perseguindo e que deve, né, ao longo do tempo aí, surtir efeito nas nossas margens, nas sinergias, reduções de custos e evolução do nosso business. No business seminovos, só eu poderia ficar um tempão falando aqui, mas o que a gente tem feito? Aumentado o volume de vendas, temos trabalhado em revisar a estrutura, aumentar a equipe de vendas dedicada aos seminovos. Temos criado alguma sistematização no acompanhamento e sortimento de estoque para garantir que o cliente vai ser bem atendido, a gente consegue aumentar os volumes por ponto de venda. Temos revisado processos de preparação de veículos, de preparação de documentação, o processo ser mais rápido, fluido e melhorar o fluxo. Estamos passando também com o processo de revisão da nossa mesa de financiamentos, que já opera bem, já é a maior mesa de financiamento do Brasil, mas também vamos trazer mais eficiência. Isso deve melhorar a taxa de aprovação, o tempo e também impulsionar o volume de vendas e que a gente, né, pretende continuar avançando naquela relação usados novos. Não falei lá, né? A gente tem algumas referências de chegar a 1,5 usado por novo por ponto de venda. Então, a gente segue com essa agenda de desenvolvimento do business de seminovos. Nas métricas de rentabilidade por loja, né, alguns exemplos também, buscado o aumento do volume de trading, né, que é pegar o carro usado do cliente quando ele compra um carro novo ou usado nosso. Os demais itens, falei da revisão dos processos de venda de financiamento também. Temos criado equipe dedicada para vender outros produtos de F&I, perseguido as penetrações individuais de cada um desses produtos em todos os pontos de venda. É isso que tem feito o nosso F&I crescer trimestre a trimestre, né? Receita por carro, mas ainda tem muito a ser extraído de resultado com esse processo de desenvolvimento do nosso F&I. E no pós-venda, a gente hoje, né, achou que valia a pena trazer um pouquinho mais de luz na criação do Centro de Preparação de Veículos e de Funilaria e Pintura, lá de Guarulhos. A gente tem um desse em Curitiba. A gente vai falar depois dos próximos passos nos demais clusters, onde a gente também deve criar estruturas semelhantes. O que isso gera para nós como negócio, né? Você tira das concessionárias, que são áreas mais nobres, de aluguel mais caro, essas atividades, né, de estocar o carro novo, de preparar o veículo novo, de fazer o serviço de funilaria e pintura mais demorado, e abre espaço ou para a gente fazer mais showroom de novos e seminovos, ou até para ter mais espaço de agendamento e prestação de serviços de pós-venda de serviços rápidos. Então, isso traz, né, tem um potencial enorme de aumentar a nossa receita e a nossa rentabilidade por loja. No tema eficiência operacional, a gente segue aqui, né, revisando e começando os processos de integração de sistemas, que é uma agenda longa, dura, mas nós estamos, né, nos passos iniciais disso, e para diversas atividades da empresa, né, seja no DMS na ponta para atender o cliente, seja em sistemas de folha, sistema de comissionamento. Temos trabalhado em todas essas frentes aqui. A gente já integrou o CRM, estamos agora trabalhando muito na melhoria dos leads e revisão dos processos de CRM, e conseguir usar isso mais cross dentro do grupo, que antes a gente ainda não conseguia. E nessas revisões de processos, a gente tem um foco muito grande, né, de simplificar, integrar o que for possível, digitalizar. Essa revisão deve, de tudo isso que a gente está fazendo, trazer muita eficiência para a nossa operação. Eficiência que deve resultar em custo, de um lado, mas, por outro lado, que é o que nos entusiasma mais, é trazer ainda mais receita e resultado. E por fim, na gestão financeira, né, muito importante a gente ter feito o alongamento da dívida, né, a gente está super tranquilo aí no cronograma de amortização da dívida, a gente aumentou a nossa disponibilidade de caixa, então estamos numa situação bastante confortável.
Demos os passos iniciais aí na gestão do estoque pago, reduzindo ele em 86 milhões, ainda tem muito a ser feito, e a gente sabe o caminho, então estamos executando esse caminho. E o estoque pago, né, como eu comentei, ainda em 1,5 bi, com grande volume pago no negócio de pesados. O negócio é menor e tem um estoque pago muito maior, então ali fica evidenciado o excesso de estoque que a gente tem, principalmente no agro, que trimestre a trimestre a gente deve trabalhar para reduzir. Temos isso como planejamento, isso vai, né, reduzir nossa dívida líquida e deixar a gente com um nível de alavancagem mais confortável para o nosso desenvolvimento. Por fim, passo para o último slide, o slide 12, e aqui eu queria deixar muito claro, a gente fala isso muito, mas tem que frisar, né? A gente está só no começo, né, da execução do planejamento estratégico e da consolidação desse planejamento nosso. Então, durante toda a apresentação, a gente frisa algumas coisas que a gente está focado aqui no dia a dia, que a gente está em processo de execução, mas a visão nossa em relação ao automóvel vai muito além dessa discussão que a gente trouxe aqui na apresentação, né? Nosso objetivo é chegar em transformar cada ponto de venda em um ponto de relacionamento onde a gente atenda outras demandas e necessidades dos nossos clientes. Aí além, né, do trabalho tradicional de uma concessionária. O que eu quero dizer com isso? A gente quer ter a capacidade de ser muito mais, prestar um serviço mais completo, seja e ser mais eficiente em só comprar o carro do cliente, seja ser mais eficiente em eventualmente dar só um financiamento para ele, ou vender só um seguro, um consórcio ou um produto qualquer, não necessariamente relacionado ao processo tradicional de venda do carro e venda dos agregados e prestação do serviço de pós-venda. Então a gente tem uma série de iniciativas aqui que ao longo dos trimestres e dos próximos anos vão começar a trazer conforme elas forem evoluindo. A gente vê, né, que cada uma delas um potencial de adição de receita e de retorno exponencial. Então, nossa tese passa por transformar esses pontos de vendas e trazer esses retornos muito diferentes daquilo que a gente consegue entregar hoje. Um outro exemplo, a gente já falou isso no passado, mas só para retomar, a gente tem criado o planejamento aqui para consolidar as nossas atividades de venda de peças no atacado em uma atividade consolidada, ou seja, tirar das concessionárias também estoque de peças de atacado, tirar essa gestão. Então, de novo, pegar o espaço nobre de concessionária, liberar ele para mais showroom e mais serviços rápidos de oficina. E, por fim, nosso negócio tem como uma das principais alavancas o desenvolvimento do negócio de seminovos. A gente tem o objetivo de conseguir criar uma rede nacional independente, onde o cliente conheça, né, o nosso negócio de seminovos, queira comprar de nós pela confiabilidade e pela qualidade do serviço. Então, continuamos seguindo nessa agenda de desenvolvimento do negócio em paralelo de seminovos de escala nacional, com tecnologia. Estamos construindo as bases para isso. Isso também não está em lugar nenhum aqui nos nossos resultados. Com isso, a gente chega ao final da nossa apresentação. Quero agradecer muito a atenção de todos vocês e dizer que a gente aqui no Automob e no Grupo Simpar, focado e com o nosso DNA de servir, a gente vê o potencial enorme de extrair muito retorno da construção dessas bases da Automob. Então, com esse foco no cliente, em atender a todas as suas necessidades e trazer novos produtos, serviços com escala e com qualidade e fidelização, por isso que a gente frisa, né? A gente está só no começo. Então, todas essas alavancas, esses projetos devem trazer muito retorno. A gente agradece muito a quem já está conosco nessa jornada, a quem está por vir, a nossa gente, a confiança das montadoras e também dos nossos financiadores. Então, muito obrigado. Com isso, a gente passa agora para a parte de Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso queira fazer uma pergunta por escrito, por favor digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e companhia. A primeira pergunta vem de André Ferreira, do Bradesco BBI. André, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado e obrigado pelo espaço aqui. Se pudesse, eu queria fazer duas perguntas. A primeira sobre o nível de estoque, que já está em queda e melhorou bem tri contra tri.
Eu queria entender o que vocês consideram um nível de estoque normalizado para o tamanho atual da empresa e quando imaginam que atingir esse nível. E a segunda pergunta dada, né, as nomeações que vocês tiveram nesse TRI, fica a pergunta, né, se vocês têm negociações com outras montadoras para novas nomeações, tanto montadora nova no Brasil, quanto novos pontos para as montadoras que vocês já têm no portfólio. Obrigado. Fala, André, bom dia. Obrigado pelas perguntas. E só falar aqui rapidinho para não esquecer, né? Estou aqui com uma equipe grande aqui da empresa junto comigo, o Sold está aqui, tá, o Aurélio que cuida da parte administrativa, o Thiago e a equipe de RI, agradecer a todos pelo trabalho e não estou sozinho aqui não. Mas primeiro, na sua primeira pergunta, o André, a gente até melhorou um pouquinho o nível de informação nessa apresentação e demos foco ali em dizer qual o tamanho do estoque pago, né? Então, nossa agenda em relação ao estoque pago e o que a gente enxerga é conseguir ainda, desse nível que nós estamos, reduzir entre 400 a 500 milhões o estoque pago. O nível de estoque ele vai variar de acordo com o nosso crescimento, né? Então, esse estoque caiu um pouquinho, os 3 milhões que caiu para 2.800, isso deve variar e crescer, né? Cai um pouquinho, mas cresce conforme a gente cresce um negócio seminovo, né? A gente tem que ter estoque disponível para venda e também conforme vão crescendo o negócio de novos. Mas acho que a métrica principal que a gente quer perseguir é essa redução do estoque pago. Então, a gente ser mais eficiente no giro do estoque, usar as ferramentas certas, mas focar no giro mais rápido. O giro rápido, com isso a gente consegue usar muito dos ciclos das montadoras, da parte do Forplan, sem custo para nós. Então, isso é fundamental. E no usado, como o capital investido é nosso, ser ágil e girar rápido. Na sua segunda pergunta sobre as nomeações, muito boa pergunta, a gente tem as duas, inclusive, né, em andamento. Então, primeiro sobre novos entrantes. A gente tem a felicidade aí de hoje já representar os mais importantes entrantes, e estamos muito felizes com a aliança que a gente tem com essas montadoras, e a gente é convidado, não consigo afirmar se para todos, mas com certeza para a grande maioria dos processos. Então, e alguns a gente inclusive declina. Então, eu gostei da sua pergunta para deixar claro que a gente estuda, tem uma conversa muito franca com as montadoras, eu participo dessa conversa com os diretores, a gente dá a nossa opinião, faz análise do portfólio. Então, teve casos que a gente negou porque a gente não acreditava no portfólio e na rentabilidade do negócio. Então, a gente não faz o crescimento orgânico aí com novas marcas por fazer, para fazer volume. Não, fazemos naquilo que a gente vê rentabilidade e sustentabilidade de longo prazo. Então, existem sim outras possíveis nomeações ainda para esse ano. Então, vamos dando notícia aí conforme as coisas vão acontecendo em relação aos novos entrantes. E tem também, a gente se esforça muito, segue os KPIs das montadoras e participa também dos processos para novos pontos nas montadoras nas quais a gente já representa. Então, eu diria que esse da Lexus tem mais a ver com isso, com esse perfil, né? Porque a Lexus é uma marca da Toyota, que é um montador que a gente já representa, já tem uma importância grande aqui conosco, e tem outros em andamento. Então, acho que as duas coisas a gente trabalha para estar muito habilitado para isso, né? E você entregando as montadoras te convidam, seja naquelas que você já está ou nas novas que estão chegando. Obrigado. Só uma confirmação, a ideia é reduzir entre 400 e 500 milhões de estoque pago no ano completo ou ainda nos próximos 3 trimestres? Boa pergunta. Eu ia te falar isso, eu acabei não falando. A gente vê conseguir chegar nisso, André, até no máximo meio do ano que vem. Então, vamos falar mais um ano aí de execução. Obviamente, isso depende dos volumes e da execução, mas dentro do nosso planejamento é conseguir fazer isso até o meio do ano que vem. Fechado. É claro. Obrigado. A próxima pergunta vem de Matheus Santana, da XP. Matheus, pode prosseguir. Oi, Barreto, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta aqui relacionada à parte da integração das sinergias da parte dos pesados, tá? Eu acho que tem algumas oportunidades ali que você conseguia dar um update para a gente, mas eu acho que as principais ali estão na parte da mesa de precificação, o F&I, pós-venda. Tem mais umas coisas mais de back-office ali, de integração entre os dois segmentos agora, né?
Como que você acha que assim, o prazo do que vocês já conseguiram fazer até agora, do que vocês vão fazer para frente, e o que isso deve trazer de expansão de margem no segmento? A pergunta era essa só, obrigado. Oi, Matheus, tudo bem? Bom dia, obrigado pela pergunta. Vamos lá, acho que responderei ela por dois aspectos, né? Eu acho que o negócio do agro, principalmente, o foco e o esforço foi, primeiro, na otimização da estrutura, isso foi feito ao longo do ano passado, então a gente está com a estrutura mais enxuta e estruturada para os volumes que a gente tem enxergado agora. Então isso, como eu comentei, acho que no último resultado, deve trazer impacto no resultado do ano no negócio do agro. Quando a gente olha com todas as operações, até entre carro, tudo a gente trata elas segregadas, com gestão independente, com foco em seguir as diretrizes das montadoras e o perfil dos clientes. Então, a gente não faz uma integração da ponta. Agora, a sua pergunta sobre o back-office. A gente começou os processos naquilo que é mais óbvio, né? Levar o nosso conhecimento, expertise na mesa de financiamento, por exemplo, de leves, para o negócio de pesado, que é totalmente incipiente. Então, a gente tem começado esse processo, conversado com financiadores e bancos e agentes financeiros para trazer eles para esse mundo dos pesados e potencializar nossas vendas e desenvolver um negócio de pesado. Esse é um bom exemplo. O seminovo, a mesma discussão, né? O negócio de seminovo nos pesados ainda é muito pequeno, muito incipiente, e a gente tem levado esse conhecimento de precificação, da mesa de seminovos, também para o mundo de pesado. Então, é tudo ainda muito incipiente. No lado administrativo, a gente já tinha toda a nossa agenda aqui construída em relação a sistemas, integrações para os leves, que está em execução, e a gente está incluindo pesados nisso. Então, tanto integração de sistema, alguns movimentos de incorporação de hold, aproveitamento de ágio. Então, todo o mundo das concessionárias de pesados entraram nessa agenda e no cronograma de execução. Então, não fugindo da sua pergunta, a gente vê esses processos mais maduros e com evolução maior também ao longo dos próximos trimestres, e a gente começa a enxergar resultado e margem, mas também para o meio do ano que vem. Então, não tem uma margem objetiva específica, mas no mundo de pesados, essa expertise nossa do mundo de leves vai trazer um mundo novo, né? Você frisou um aí que é o F&I, a gente já viu grandes oportunidades, então vamos tratar nas lojas de pesados igual trata nos leves, toda essa penetração de produtos, criação de equipe própria e começar a vender outros produtos que hoje não tem. Então, não sei se eu consegui ser muito objetivo como você gostaria, mas em execução, entrou na agenda e a gente trimestre a trimestre vai conseguir mostrar a evolução, mas a gente vai conseguir ter resultados mais maduros lá para o segundo semestre de 2026. Ficou claro aqui, obrigado, Barreto. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone Q&A. A gente tem algumas perguntas aqui que a gente recebeu online. Eu vou, para dar agilidade aqui, vou lê-las e responder diretamente, tá? Aqui a primeira pergunta é do Alessio, um investidor nosso. Obrigado, Alessio, por ser investidor nosso. Ele gostaria de cumprimentar o senhor e perguntar se ele teria alguma mensagem para o pequeno investidor, pessoa física, que adquiriu ações da Automóvel visando longo prazo e que pretende continuar investindo nos próximos anos. Obrigado por investir conosco e confiar no nosso trabalho, Alessio. Aqui, com muita, né, transparência e tudo, aqui é muito trabalho duro e execução. Então, a gente está construindo no Brasil um negócio novo, que não foi feito, né? Uma empresa para consolidar o crescimento e desenvolvimento do negócio de concessionárias, e vamos trabalhar para transformar esse segmento. A gente espera conseguir, assim como mostramos esse trimestre, evolução a cada trimestre, mas é um processo em construção. Então, a gente deve ter uma empresa mais madura no segundo semestre de 2026, mas conseguindo mostrar essa evolução. Então, e a gente vê um potencial enorme de desenvolvimento, não só de crescimento, mas também de rentabilidade. Então, todas as avaliações que a gente tem trabalhado, a gente acredita muito que isso deve trazer mais rentabilidade e gerar valor para os acionistas de maneira sustentável. Então, de novo, obrigado por estar investindo aqui com a gente. Vou para a segunda pergunta aqui.
acho que é da Juliana. Gostaria de saber se vocês prevêem fazer mais aquisições nos próximos trimestres. Juliana, obrigado pela pergunta. Sobre M&A, né? Se a gente... o M&A no nosso grupo ele é conduzido pela holding, né? Pela controladora, que é a Simpar. Mas eu não vou furtar aqui de comentar que eu sei que existem diversas conversas em andamento. Porém, a gente tem toda a opcionalidade, né? Hoje a gente já construiu uma empresa grande, a gente já tem escala, e como a gente tem mostrado, a gente já tem crescido muito de maneira orgânica. Então, hoje a gente já tem esse caminho, né? A grande parte do crescimento hoje da automóvel, se você olhar os 13 bilhões de faturamento, vem de crescimento orgânico, não vem de M&A. O crescimento orgânico que a gente imprimiu nas empresas que a gente adquiriu é muito maior do que o valor somado das empresas que nós compramos. E também o crescimento daquilo que a gente já tinha e daquilo que está chegando de novo. Então, hoje, para um M&A ser feito, as condições comerciais deverão ser muito benéficas para automóvel. Mas é uma excelente opcionalidade, né? A gente vê isso acontecendo aí nos Estados Unidos, as empresas crescem muito orgânico e através de M&A, mas só para deixar claro, a gente já tem muito crescimento aqui que a gente consegue fazer de maneira orgânica e, enfim, o pessoal da Simpar lá vai ter a possibilidade de negociar muito bem e tratar esse negócio de M&A como uma opção boa de crescimento, mas nas condições corretas. Tem uma pergunta aqui do André. Como e quando podemos esperar que a companhia reverta o prejuízo que vem apresentando nos últimos trimestres? André, obrigado pela pergunta aqui. Não posso dar guidance, mas vou falar rapidamente, né? A gente nasceu com a dívida um pouco maior em função da reorganização societária feita no final do ano passado, e a gente tem crescido trimestre a trimestre, né? Como eu comentei em algumas das perguntas e na apresentação, a gente tem trabalhado em diversas alavancas de criação de valor, de geração de sinergia, de crescimento. Isso deve aumentar a nossa geração de caixa e trazer mais escala para o negócio. Então, com a maturidade desses movimentos, né, de novo lá no segundo, não estou falando que é só lá, mas com a maturidade no segundo semestre de 2026, a gente já deve ter um nível de rentabilidade muito maior, e isso deve, né, ter um impacto na geração de resultado contábil e de lucro. Então, não podemos dar guidance, mas a cada trimestre que a gente entrega, né, nessas alavancas, a gente imagina que o resultado vai aumentar e vai fazer frente à estrutura de capital que a gente tem, junto com a redução da melhoria do capital de giro. Isso também, com certeza, reduz, né, o capital investido, reduz a dívida, reduz o juro. O juro a gente não controla, né, o que tiver no Brasil, que também pode interferir bastante no nosso resultado, né? A gente faz o nosso trabalho, então vamos entregar mais, né? Entregar nessas alavancas, melhorar a rentabilidade e, ao mesmo tempo, melhorar a estrutura de capital com redução do capital de giro. Acho que isso, em conjunto, deve trazer, sim, resultados diferentes ao longo do tempo. Mais uma pergunta aqui do Felipe. Como vocês têm conseguido atingir volumes mais expressivos de venda de seminovos comparado ao mercado? Isso envolve a reforma de loja somente ou é algo relativo à gestão que estão mudando? Felipe, obrigado pela pergunta. A gente fala bastante isso aí nas reuniões. É o seguinte, a gente se propôs a fazer algo diferente, né? O business tradicional evita o crescimento no seminovo, porque o seminovo é um risco que você traz, né? Você tem que colocar o capital de giro, você compra o carro, né, do cliente na frente, quando ele faz o trade-in. Então, tradicionalmente, os funcionários não investem tanto no negócio seminovo, é um negócio ainda em desenvolvimento aqui no Brasil. Então, o nosso crescimento vem do foco estratégico nosso em investir no negócio seminovo. Então, passa pelo o que você perguntou. Um pedaço de fato, a gente expandindo o espaço do showroom, a gente está comprando mais carro de cliente, trazendo mais carro para o estoque e fortalecido as equipes. Então, o foco na nossa execução tem trazido esse crescimento do negócio seminovo. E ele até é diferente do carro novo, é diferente de você comparar com o mercado, né? Porque o mercado seminovo é tão grande, tão pulverizado, eu não consigo nem afirmar que a gente cresce mais que o mercado. Podemos crescer mais do que a média do que é feito hoje em dia, né? Mas de fato, um foco nosso que é diferente de um negócio de concessionária tradicional aqui no Brasil.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone de Q&A. A próxima pergunta vem de Ricardo Costin, da DBK. Ricardo, pode prosseguir. Ricardo, seu microfone está liberado. Desculpe, eu apertei a tecla aqui sem querer, foi um erro meu. Eu não tenho pergunta, não. Mil desculpas. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar através de texto pelo ícone Q&A. Tá bom, vou voltar para as perguntas aqui que a gente recebeu. Acho que o Matheus a gente respondeu, das sinergias, que também veio pergunta igual. O Ivo fez sobre o resultado, eu também já respondi. Vou aqui na pergunta do Daniel Carvalho. Bom dia, Barreto. Ontem vimos a decisão do Banco Central com relação à elevação da Selic para 14,75 e no segmento de varejo vemos uma sensibilidade forte com relação ao crédito para financiamento de veículos. Portanto, como vocês têm se projetado para os próximos trimestres com relação a esse aumento dos juros, visto que irá impactar nos volumes de vendas? Obrigado pela pergunta, Daniel. Bem pertinente, a gente ter ouvido muito isso. O que é a diferença do que a gente faz aqui? Primeiro, a gente vende vamos falar do usado, né? A gente vende o carro seminovo, então tem um perfil de crédito diferente, tem um valor do ativo diferente. E pela estrutura nossa da mesa de financiamento, que tem uma quantidade muito grande de bancos, a gente consegue manter ainda os níveis de aprovação de crédito, então isso impulsiona as vendas, não tem nos atrapalhado, e facilita a gente, que a gente não vê, sendo bem específico, a gente não vê o apetite de crédito dos bancos reduzir para esse tipo de produto. Então, a gente acompanha muito de perto e, mesmo com o aumento da taxa de juros, a gente não vê esse impacto no negócio de seminovo. E o negócio do novo, ele está muito atrelado também às políticas de incentivo das montadoras. Então, o impacto ainda não vemos isso impactar no volume de vendas, e aí às vezes você vê um esforço maior da montadora ou do banco da montadora que facilita o processo de venda. Então, acho que nesse último trimestre a gente já tinha, né, uma taxa de juros alta, a gente não viu esse impacto e estamos atentos aqui para achar soluções diferentes para os clientes, caso surja algum impacto para facilitar o processo de venda. Vou passar para a pergunta aqui do João Gabriel. Qual foi a percepção de vocês em relação ao apetite comercial demonstrado nas feiras do setor agro realizadas recentemente? Obrigado pela pergunta, João Gabriel. A gente teve uma feira mais relevante no segmento, numa região que a gente atua, lá no Centro-Oeste, foi muito boa, foi bem melhor do que ano passado. Até aqui a gente participou também aqui de São Paulo, também foi muito boa. Foram melhores do que ano passado, acho que sendo de maneira objetiva. Tem uma outra pergunta que eu vi aqui, já vou responder junto, que foi sobre o agro, se a gente já tinha mudado a nossa percepção em relação ao ano. Diria que estamos ligeiramente mais otimistas que é o que tem acontecido, né? A gente tem visto um volume um pouquinho melhor do que o esperado e em conversas aí com o segmento, uma eventual expectativa, principalmente na região lá que a gente atua no Mato Grosso, de ter volumes melhores, mas ainda nada, não mudamos nada no nosso planejamento estratégico, mas de fato é um ambiente um pouco melhor. E aí tem uma pergunta aqui ainda do agro, do Leonardo Piovesan, que a companhia vende marcas chinesas de máquinas agrícolas ou isso pode ser um risco para vocês nesse segmento? Leonardo, obrigado pela pergunta, ela é bem interessante. Eu fiz essa pergunta recentemente para uma montadora tradicional. O que está acontecendo? As montadoras estão fabricando lá na China, na Índia, na Ásia, as tradicionais. Com relevância e tudo, a gente não vê isso ainda, nem no agro e nem no business de caminhões. Então, esse negócio de pesados, diferente do de carros leves, ele tem um foco absoluto em disponibilidade do produto, né? O cara compra com atividade comercial, ele está muito preocupado com o negócio funcionar 24 horas sem parar e sem ter problema. E aí é uma barreira de entrada um pouco maior, porque você precisa ter uma rede já estabelecida, pós-venda, tudo funcionando para o cara ter coragem de mudar. Então, essa concorrência ainda nem existe. O dia que ela vier, ela tende a ser
um pouco diferente do que a gente vê no carro, por conta do uso comercial e da questão da disponibilidade. Vamos fazer mais... Tem mais pergunta aí? Acho que do agro a gente respondeu, né? Tem várias perguntas do agro que a gente já respondeu. Cadê? Pode escolher um aí, vocês. Aqui, mais uma pergunta do Leonardo. Podem falar sobre os covenants das dívidas? Estão confortáveis com a alavancagem ao longo do ano? Leonardo, estamos super confortáveis, tanto com os covenants quanto com a alavancagem. A gente mostrou na apresentação a alavancagem de 3,6, né? E também achamos que era muito pertinente a gente falar da dívida líquida, incluindo o caixa nosso que está nos fundos montadores. Para deixar muito claro, o dinheiro é nosso, é da empresa, está no nosso nome. Em alguns casos, ele nem está vinculado a nenhum tipo de financiamento. Ele é uma parte que fica retida e, com o tempo, as montadoras vão liberando. Então, fazendo essa visão, a gente ainda fica numa situação ainda mais confortável, próximo de 3 vezes. E a gente tem, né, nessa agenda de desenvolvimento das alavancas e melhoria de resultado, uma expansão que nós esperamos do EBITDA relevante, não podemos dar guidance, mas que anda em conjunto com essa redução relevante dos índices de alavancagem, né, junto com o nosso esforço em relação à redução da estrutura de capital de giro e do estoque pago. Então, tudo isso em conjunto deve nos ajudar a reduzir a alavancagem de maneira relevante. Eu vou ler mais uma última pergunta aqui, do Cleiton. Bom dia, meu nome é Cleiton, sou investidor pessoa física. Fiquei com a dúvida, se for possível planear melhor, agradeço. Vocês falaram sobre a estratégia de expansão de showroom em áreas nobres. Entretanto, eu imagino que há necessidade de altos investimentos para adequação do cenário de juros muito altos. Esses valores são preocupantes? Obrigado. Obrigado, Cleiton, pela pergunta. Quando a gente fala dessas adequações internas de loja, imagina assim, já é uma loja com a fachada pronta, já é uma loja com toda a estrutura feita, já funcionando. Então, as adequações pontuais de reduzir um espaço de oficina e colocar um showroom são investimentos pequenos frente ao ganho que traz. Ou seja, são os dois potenciais ganhos, né? Se eu for usar para showroom de carro, a venda objetiva maior de carros, mas ao mesmo tempo eu trago mais fluxo para a loja, eu trago mais cliente para o pós-venda. Essas coisas se retroalimentam. Ou, se por outro lado eu for colocar mais box para fazer serviço rápido, eu vou ter mais passagem de oficina, mais receita com a margem grande e trazer mais cliente para a loja. Então, tudo isso a gente acredita que tem um ciclo muito virtuoso, né, de rentabilidade de cada um dos nossos pontos de venda. Então, fazemos isso, obviamente, não é a qualquer custo, né? A gente faz porque vê retorno e rentabilidade nesse tipo de investimento. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Antônio Barreto para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação de todos. Eu queria falar algumas coisinhas que a gente acabou não falando na apresentação, né? Primeiro, sobre grupamento de ações. A gente aprovou em assembleia, deve acontecer no final de maio, né? Serão juntadas 50 ações, serão juntadas em uma só, né? Então, isso vai trazer um valor por ação maior, que tira a volatilidade no dia a dia da ação na Bolsa, que é um negócio que deve acabar distraindo vocês, e era uma necessidade nossa de se adequar dentro da regra da Bolsa. Então, isso foi feito, foi aprovado em assembleia e vai acontecer aí no final do mês. Então, de novo, voltando, queria agradecer muito a atenção de vocês e frisar algumas coisas. A gente tem uma agenda extensa de muitas coisas que nós estamos fazendo para extrair resultado no negócio, aumentar a rentabilidade e dar retorno para o investimento de vocês, investidores, e nosso aqui no dia a dia. Essa agenda está em execução, trimestre a trimestre a gente vai dar notícias sobre isso, e a gente acredita que no segundo semestre de 26 a gente vai ser uma empresa mais madura. Todo esse planejamento deve trazer resultado, mas o resultado de forma relevante no segundo semestre de
de 2026, do ano que vem. Então, é importante a gente ir acompanhando, vamos atualizando o mercado, mas tem diversas alavancas em execução. O nosso crescimento, a gente fala ali do crescimento, algumas perguntas de M&A, mas para deixar claro, né, a gente tem toda essa opcionalidade de crescer com M&A ou crescimento orgânico, e o nosso crescimento orgânico ele é maior ainda do que vocês estão acostumados a olhar em outras empresas. Aqui, quando a gente fala que está fazendo mais faturamento via VD, né, venda direta, entra na nossa receita só a comissão. Então, o Soldi frisou aqui, fez o comentário, então se a gente fosse olhar a receita transacionada nossa, ela é ainda maior. Então, nós estamos criando um negócio único, com escala única, e que a gente acredita muito nas sinergias que a gente vai extrair, tanto de um lado de custo, que não é o foco, porque com o crescimento deve crescer a estrutura, mas o crescimento que vem, né, das alavancas comerciais e que devem trazer ainda mais retorno para a nossa atividade. Então, de novo, queria agradecer muito a nossa gente que está no campo, atendendo os clientes, fidelizando, prestando um trabalho diferente que faz a gente continuar crescendo e se desenvolvendo. A preferência dos nossos clientes, né, são cada dia mais clientes, a gente está muito contente com o desenvolvimento do negócio. E a confiança de vocês, investidores, dos bancos que nos financiam, a gente está só no começo dessa jornada. Então, estamos muito confiantes que é um negócio único, a gente vai conseguir ter uma escala única e usufruir disso ao longo do tempo. Então, obrigado a todos pela confiança e espero que a gente tenha conseguido sanar a maioria das suas dúvidas e estamos à disposição aqui, toda a equipe de RI, eu estou à disposição para a gente tirar as demais dúvidas nas reuniões que a gente faz ou recebendo as perguntas aí através dos diversos canais. Obrigado a todos, bom dia. A videoconferência da Automob está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.